Fala pessoal, olha eu aqui novamente. Pra quem não me conhece, eu sou o EF, o Escolha Fatal, e hoje estaremos começando uma nova série de terror. Então se prepara, pois hoje tem Yami Shibai. Então pega seu remédio antinervos e agora vamos para as histórias. Nossa primeira história se chama A Mulher do Talismã. E galera, lembrando que essas histórias são baseadas em lendas japonesas, então com toda certeza vão ser coisas bizarras. A história começa mostrando um homem se mudando para um apartamento peculiar, e ele estava sendo vendido por um preço mais baixo, e mesmo assim ele quis morar, e só nisso vemos o clássico começo de histórias de terror. Após terminar a mudança e de trazer as caixas, ele percebe um tipo de talismã no teto, que é um tipo de selo, e segundo o Google, esse tipo de talismã são utilizados para trazer boa sorte, ou então como forma de segurança para mal olhado ou espíritos malignos. E agora descobrimos algo mais barato do que tomar banho de sal grosso, ou então comprar várias pimentas e colocar na janela. Vamos ver o preço aqui no Brasil. Pensando bem, é melhor tomar banho de sal grosso mesmo, o sal não tá tão caro. Depois de retirar o talismã, ele percebe que existe uma mulher na janela observando, então ele fecha a janela, pois era muito esquisita. E no dia seguinte, antes de ir trabalhar, ele está levando lixo, e a mesma mulher ainda está olhando pela janela como se tivesse algo nele, e ele mete o pé com medo. Voltando do trabalho, ele pede ajuda ao amigo, pois ainda precisava arrumar algumas coisas, e tinha uma mulher esquisita olhando ele do outro lado da janela. E o amigo diz que não poderia, pois tinha um encontro com a namorada. E pra mim é tudo caô, mó cara de lerdão. A namorada dele deve ser o PlayStation 3. Ele volta pra casa desanimado, e quando chega em casa percebe que a porta estava aberta e não lembrava se havia trancado. E entra como se não fosse nada, e se deita no chão. E nisso ele percebe que aquele talismã que ele havia tirado reapareceu no mesmo lugar. E quando vai tirar, aquela mulher desgraçada aparece e dá um susto nele e em mim também. Na boa, que desgraça, acabei de tomar banho, vou ter que tomar outro porque tô todo cagado. Ele chama a polícia e ela é levada, mas parece que antes ela sussurrou alguma coisa como se estivesse lá por outro motivo, e ele não consegue entender. E chegando em casa ele começa a limpar a sujeira que ela deixou, e percebe que embaixo da mesa de centro haviam centenas de talismã colados, e ele começa a tirar todos. Então ele consegue tirar o último e começa a sentir uma presença, e aparecem vários fantasmas na casa dele. E galera, lá fora existe esse costume de você se mudar e deixar alguns móveis, e no final a velha do talismã só estava querendo ajudar. Aí, viu, Mequetrefe? Isso que dá pra você olhar pras pessoas pela aparência. Ai, 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 hein? Que feio, hein? Agora vamos começar a nossa segunda história de terror do dia, e ela se chama A Regra Familiar. E essa aqui é para aqueles que são mequetrefes, e acho que depois disso vão querer obedecer os pais. E a história começa mostrando um garotinho chamado Toshiharu, que acabou de se mudar com seus pais para uma casa de campo, e os familiares se juntaram na casa de uma forma que antes não foi vista, e eles precisam fazer um ritual onde eles precisarão ficar rindo durante a noite toda até que o dia amanheça, e todo ano eles precisam fazer esse ritual, pois é uma forma de se proteger, e se chama A Calma através de risos. E o patriarca diz que existe um espírito mequetrefe que uma vez por ano vem visitar a família e o objetivo é levar eles à insanidade, e a única forma de conseguir passar por aquilo é através do ritual dos risos, onde eles precisam se manter felizes e rindo o tempo todo, pois dessa forma a pessoa não é afetada. E o moleque mequetrefe fica escutando pela porta, e o pai dele diz que ele precisa prometer uma coisa, que ele precisaria ficar no quarto dele a noite toda, independente do que acontecesse, ele não poderia sair de lá, e que se ele escutasse algo, é porque eles estavam fazendo algo importante para proteger a família. Galera, agora me diz aí, qual a chance de uma criança escutar isso? Acho que um cachorro é mais obediente, pois no ruim deixa ele de castigo. Agora, criança, você deixa de castigo, além de desobedecer, ainda faz merda pra compensar. Durante a noite ele está dormindo e acorda com vontade de ir no banheiro, e quando sai do quarto, escuta os familiares rindo, como se tivesse acontecendo uma festa, e ele começa a olhar pela brecha da porta, e eles percebem, e todos estão usando uma maquiagem parecendo Coringa, mas parecendo que estão possuídos, e o espírito do mal aparece atrás dele, e mesmo assim eles não podem fazer nada, apenas continuar rindo, e a história termina dando a impressão que o garoto vai ficar igual o Homem-Aranha, sem volta pra casa.
galera, se você chegou até aqui, tá vendo que as histórias são cabulosas, né? Eu que não ia querer ser dessa família. E se você acha os filmes ocidentais cabulosos, é porque vocês não viram os filmes e lendas orientais. Acho que nem o sal grosso funciona na desgraça deles. Mas o que funciona é se inscrever no canal com o sininho ativado, pois os bichos têm medo do canal, pois aqui a escolha é fatal. E agora que você fez isso, vamos para a próxima história cabulosa do dia. E nossa próxima história se chama Zanbai, e começa mostrando um homem que foi fazer uma viagem de negócios em uma pequena vila muito estranha, e acabou se acidentando, e quando acordou havia algumas pessoas estranhas no quarto, e o médico aparece e diz que ele estava indo para as montanhas em uma temporada muito ruim, pois aconteciam muitos acidentes, e diz que ele escorregou e foi encontrado no fundo de um precipício desmaiado, e que ele teve muita sorte de ser encontrado por um aldeão, pois nesse tempo as pessoas não costumam pegar aquele caminho, e diz que estaria o vigiando e no dia seguinte ele poderia ir para casa caso não tivesse mais nada de errado. E do nada os caras que estavam no quarto começam a olhar para ele com cara que vão roubar o Moto G dele, e eu que não ia querer ficar no quarto com aqueles caras. Vai que eu acordo sem cueca e com a garganta profunda. Nunca se sabe, né? Até porque eu não gosto de ficar sem cueca. De madrugada ele acorda pois está sentindo muita dor e percebe que aqueles caras ainda estavam conversando no escuro, e ele começa a escutar eles dizendo que ele não escaparia e que agora ele já estava marcado. E do nada, simplesmente do nada, eles aparecem atrás da cortina da cama dele e começam a observar, e ele se esconde com medo. No dia seguinte ele já teve alta e está indo embora assustado, e quando ele percebe, aqueles mesmos caras estavam no prédio dizendo Banzai, e ele acha que eles estavam comemorando a alta dele do hospital, e acha que eles só estavam tímidos antes, mas eram pessoas boas, e ele pega um táxi para ir embora, e o motorista pergunta o que aconteceu com ele, e ele diz que sofreu um acidente, mas já estava melhor, e ele diz que achou estranho quando ele ficou bom, os colegas de quarto dele desejarem boa sorte na partida, e diz que eles estavam dizendo Banzai, e o motorista acha estranho, até que ele olha pelo retrovisor e os vê em cima do hospital e percebe que na verdade eles estavam dizendo Zanbai, e assustado manda ele sair do carro, mas ele não entende o porquê, e ele diz que ele não sairia vivo da vila, pois eles estavam o amaldiçoando, e quando ele vai perguntar o porquê, vem um caminhão violento e bate neles, e acha que ele deu uma falecida humilde que todos conhecemos. Tá maluco, tô te falando? Depois você fala que assiste Halloween e Jason. Essa história de terror de 5 minutos consegue ser mais assustadora que esses bichos mequetrefes. Pelo menos conseguimos dar uma cadeirada neles. E esses bichos que nem sabemos o que é. É, galera, depois dessa eu vou tomar meu banho de sal grosso. Se você chegou até aqui e curtiu essas primeiras histórias, já sabe, né? Se inscreve no canal que se batermos 20 mil inscritos hoje, eu lanço mais algumas histórias cabulosas amanhã. Pois essa semana estou igual Papai Noel na praia, só dando onda, pois o Natal ainda não chegou. E não se esquece de ir na página do Instagram, o @EFDFilmes, para trocar uma ideia comigo e ver as novidades que estão por vir. E logo estarei retomando as lives na plataforma roxinha. Tive uns pequenos imprevistos nessas últimas semanas, mas agora vai dar bom. Agora eu vou nessa, então obrigado a todos, beijos, abraços e fui!